Se eu não te ouvir, eu
abençoado. Muito bom sentir a presença de Deus. Maravilhoso, Deus. Muito bom sentir a presença de Deus. Louvor abençoado em nossas vidas. Vai vir uma palavra abençoada agora. Nosso pastor Rogério agora faz parte da minha vida. Por quê, Tiago? Porque ele me deu um marcador da Bíblia. Está aqui, ó. Toda vez que eu preciso usar alguma palavra, está aqui, ó, guardado aqui, ó. Um homem que eu sempre vai fazer parte da minha vida. Amém, meus irmãos? Conheci há pouco tempo, vai embora no meu coração e está aqui, ó, marcado. Amém, meus irmãos? Está convidando o nosso diácono Príncipe para estar orando pelos dizimistas da casa do Senhor Jesus, pelos ofertantes, pela vida do pastor Rogério, tá? Com a oportunidade de fazer uma palavra abençoada em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai, poderoso Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para fazer o que Tu queres, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra, Pai, é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dos gumes e penetrar na divisão da alma do Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, todos que dizimam, Pai, nesta noite, Pai, que ofertaram nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, com o poder do Teu Espírito, Pai. Derrama graça, bênção, unção, Pai, para a vida de cada um que está aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentando, Pai, o portador, Pai, da mensagem, Pai, que o Senhor entregou, que o confiou a Ele, Pai, nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos prontos para ouvir, Pai, o que o Senhor tem para dizer para a igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, usa a boca do Teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém! Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus! Que maravilha, que culto abençoado. Glória a Deus! Que Deus venha abençoar meu pastor Ivaldo. Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida, a tua família, o ministério, em nome de Jesus sempre. Né? É um pouco corrido hoje, porque eu preguei numa Santa Ceia de manhã, à tarde tivemos visita, falamos, agora vamos correr para a noite. Né? Porque compromisso é compromisso. Glória a Deus! O nosso encontro marcado foi com Deus. Glória a Deus! Nós podemos se apressar para muita coisa, mas para correr da presença de Deus, nunca, cara. Nunca, nunca, irmão. Nunca corre por outros objetivos em sair da presença de Deus. Continue, fique firme, porque o maior e o melhor está por vir. Amém? Muito obrigado a toda a igreja, em nome de Jesus, pela recepção. Quero aqui, nesse dia de hoje, alguém sabe o dia especial que é hoje? Dia 8 de março. As mulheres gostou, já estou vendo aí. Parabéns a todas as mulheres por esse dia tão maravilhoso. Principalmente, irmão, não posso esquecer, senão em caso minha digníssima esposa, minha princesa, minha pérola, meu jasminho. Aleluia! Glória a Deus! Não anota não para depois contar para a esposa em casa, hein? Não vou saber, hein? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu não posso sair do tema, que é Santa Ceia. De manhã eu trouxe um tema e agora à noite Deus tocou meu coração em trazer esse tema, que é o mesmo texto que nós vamos ler daqui a pouco sobre a Santa Ceia. Quantos trouxe o seu exemplar bíblico? Diga amém. Amém! Então abra comigo, livro 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Peço para a nossa sonoplasta deixar bem nítido, porque eu vou dizer algumas coisas, e assim, a Bíblia é escrita em 3 linguagens: hebraico, aramaico e grego. O grego koiné, que é do Novo Testamento, a tradução é diferente, pastor. Então eu vou trazer um pouquinho hoje, é um pouco da minha área que eu gosto, e eu tenho estudado bastante essa área, e eu creio que até 2026 para 2027, nós estamos em 2026, 2027 eu creio que eu termino, né? É um pouco difícil, não é fácil para ninguém, mas eu creio que eu vou terminar em 2027. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23, quantos acharam, diga amém. Amém! Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. Repita comigo: corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de ceiar. Depois do quê? Ceiar. Tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão ou beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se assente dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Trago a paz do meu pastor Natalício Tenório, mandou a paz para o pastor, me liberou para estar aqui hoje, mas na Santa Ceia eu tenho que estar lá. Queridos, acabamos de ler um texto, eu peço para que coloque no versículo 23, um versículo bem maravilhoso e um texto exemplar para todo cristão. Por quê, pastor? Porque Coríntio era uma igreja onde tinha problemas, enfrentando cada dia mais. Coríntios enfrentava desafios. Lá tinha dissensões internas, imoralidade, conflitos pagãos entre religiosidades, entre seitas. Lá tinha desordem. Coríntios era uma cidade, era um local, província, uma capital de Roma, sendo que ela estava em Acaia, só que ela se tornou a metrópole de Roma. Coríntios era uma cidade onde todo mundo queria estar lá. Se alguém queria dar uma saída, uma escapada, queria sumir, o local certo era Corinto. Vamos para Corinto, porque lá o que acontece lá, fica lá. Tem um ditado que o povo fala: o que acontece em Beverly Hills, morre em Beverly Hills. O que acontecia em Coríntios, ficava em Coríntios. Tinha uma parte que era uma parte portuária, onde vinham os navegantes de outras cidades, onde vinha comerciantes vender e comprar. Então Coríntios se tornou uma cidade grande e um comércio grande. Quem queria ter um comércio bom era lá. Eu entendo que em Corinto, quem queria fazer algum pacto, ou até mesmo crescer, também tinha, como o templo da Afrodite, a deusa da imoralidade, e o templo do deus Dionísio, aonde significa o deus do vinho. Então, quem queria fazer algo de extraordinário, tanto para crescer quanto imoral, vai para Corinto. Só que aqui, Paulo, quando chega em Corinto, ele vai pregar no templo e ele não é deixado pregar no templo. Sendo que o templo era para ser pregado sobre Deus, sobre a palavra, sobre a Torá. Só que os próprios judeus naquela época não deixaram ele pregar lá dentro. E o que Paulo faz? Ele vai para o rio pregar para quem precisa. Porque já que quem conhece mais não quer ouvir, ele vai pregar nos becos valados, nas vielas, para quem precisa, para quem está caído, para quem está aleijado, para cego, para coxo, para manco. Ele não importa, ele não vê status social. Paulo, ele vê o quê? Salvação de vidas. Aí se levanta duas pessoas, Priscila e Áquila, vai ver que ele está pregando e fala: faça o culto na nossa casa, que nós permitimos lá você fazer.
Aí se torna o primeiro ponto de pregação, que depois se tornou uma igreja em Corinto. Aí quem estava na região também queria culto na casa. Porque aquilo que se encontra em um lugar contagia quem está do outro lado. Glória a Deus. Porque aonde você se encontra, aonde você vai, você contagia. A tua pregação contagia. O teu louvor contagia. O toque do teclado contagia. O toque do baixo, do contrabaixo, da guitarra, da bateria. Contagia. Aonde você estiver, contagia. Porque o brilho do Espírito Santo está sobre você. Acabamos de ouvir sobre o diácono Tiago, é isso? Muito obrigado pelo carinho, meu amigo. Que ele disse sobre o templo de Salomão quando eles oraram. A primeira glória foi descido lá. A segunda glória, alguns dos historiadores vão dizer que é o segundo templo feito por Neemias, que aí teve a briga entre os samaritanos, que queriam ajudar, mas não poderiam ajudar. Aí tornou-se um templo em Jerusalém. Aí já que eles falaram, já que lá eu não posso adorar, vamos adorar aqui em Samaria. Como? Levanta um templo também aqui. Porque passar por lá nós não podemos, mas ficar sem adorar nós não vamos. Porque tem dificuldades para adorar. Só que se você não é aceito em tal lugar, tem Samaria te esperando para adorar. Você não tem. Então nós vamos entender que lá Salomão ele levantou o templo. Quem queria levantar, a mão estava suja de sangue. Só que Deus dá o projeto, mas Deus não deixa executar a obra. Não pegaram. Deus tinha dado até o mesmo projeto. Só que quem vai executar a obra não vai ser você. Às vezes, Deus ele até te dá a bênção nas tuas mãos. Só que no momento que você vai executar, Deus fala, peraí, você já passou por tanta coisa, agora é momento da sua descendência gerar aquilo que você não gerou ainda. O pastor trabalhou tanto para a igreja, tá assim bela, linda, maravilhosa. Só que através dele, os obreiros, os membros, os irmãos vão gerar aquilo que ainda ele não gerou. Porque para você chegar aqui, ele teve que gerar o quê? Cavar poço. Arrancar topo. Que cadeira bonita. Que templo, que casa maravilhosa. Foi assim Salomão, levantou o templo, deixou bonitinho. A glória encheu. Quem queria entrar não entrava, quem queria sair não saía. Por quê? A glória tomou conta. Talvez Salomão falou, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Usa um profeta para falar comigo no culto. Fala comigo. Mas Deus não falou com Salomão no culto, no templo. Aí ele volta para casa. E quem tem um encontro com ele? Salomão. Glória a Deus. Glória! Eu sou um Deus que fala dentro do culto, mas também sou um Deus que fala no ouro. Glória a Deus. Aleluia. Glória! Eu sou um Deus que fala dentro da igreja, mas também sou um Deus que fala na tua casa, no meio da rua, dentro do carro, no hospital. Pode ter encarcerada, Deus fala com você. Glória a Deus. Deus, ele é assim. Nós escolhemos lugares até mesmo para falar com Deus, mas Deus não escolhe. Quando menos ele espera, ele fala contigo e fala, filho, não faça. Filho, saia. Filho, venha. Porque ele cuida de nós. Porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de mim e de você. E ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Aí vão dizer que a glória da segunda casa seria o templo feito por Neemias. Jesus com 12 anos sobe com seus pais a festa da Páscoa e tem que entrar no templo para adorar, para entregar o sacrifício. Mas Jesus não somente entra, mas também começa a ensinar quem é mais velho e quem já tem mais experiência. Porque Jesus ele já tinha aquilo que o Senhor já tinha entregado para ele, a sabedoria. Aí vão dizer, pronto, Jesus está na casa, Jesus está no templo. É a glória da segunda casa, não? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ah, você não pegou, vou repetir.
Deus não habita, o Espírito Santo não habita em templo feito por mão de homens. Glória a Deus. Porque ele mesmo disse que ele derrubaria em 3 dias. Só que ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de todo poder. Glória a Deus. Glória. 120 pessoas, 120 reunidos em um só espírito e verdade, uma só união. De repente eles escutam um vento vermente impetuoso e começam a falar em outras línguas. Glória a Deus. Aleluia. Que glória é essa que Deus permite para o teu povo? A segunda casa era a glória de Atos capítulo 2. A casa foi cheia, a glória desceu e o povo recebeu do Senhor a glória prometida, a qual está em Ageu capítulo 2, verso número 9. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos entender. O texto que nosso irmão trouxe já estava falando sobre glória, mas ao mesmo tempo está falando sobre templo. E ao mesmo tempo, no templo tem que ter sacrifício. Se tem que ter sacrifício, para que eu e você chegasse aqui, não foi fácil. Porque por mim e por você, você não viria. Só que lá em Ezequiel 37 diz: a mão do Senhor me levou pela minha vontade, eu não viria, mas a mão levou. Glória a Deus. Pelo meu querer, eu não estava aqui, mas a mão me levou. Glória a Deus. Por minha vontade, eu estava assistindo Netflix, mas Deus falou: eu te levo, não tem problema. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta dizer: eu te levo, eu te acompanho, eu te guio. Vou entender que, se me falha a memória, a pregação primeira que eu trouxe aqui é Ezequiel 37. E eu disse alguns parâmetros sobre o vale e sobre os ossos. Porque se existe altar, existe sacrifício. Se existe sacrifício, eu e você sacrificamos para estar aqui. O nosso corpo humano, desde os ossos, desde a medula, para se esforçar para estar aqui. Glória a Deus. E hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E Ele também se entregou por mim e por você, para que você viesse participar da ceia hoje. Verdade, Senhor. Glória. Quando eu vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, eu vou entender que Paulo, ele recebe essa revelação no momento que ele está no anonimato. No momento que ele está desacreditado pela sociedade. Porque Paulo era perseguidor da igreja. Mas agora ele começa a ser perseguido. Ele era desacreditado pela igreja. E agora o povo quer ver ele caído. Porque muitas das vezes tem gente que está na igreja e tem muita gente que quer ver o mal do outro. Olha lá. Chegou agora e já está pregando. Chegou agora e já está cantando. Chegou agora e já está tendo oportunidade. Porque o povo quer ver até você bem, mas não tão bem quanto eles. Porque tem gente que quer ver até mesmo você crescendo, mas não tão alto quanto eles. Só que Paulo, ele estava lá embaixo, no anonimato. Só que surgiu lá em Antioquia um movimento pentecostal. Olha aí. Aí Barnabé lembra e fala: eu vou trazer Paulo. Só que ele não disse para ninguém: pega Paulo e leva. E lá onde levaram Paulo, falaram: esse daí vai querer nos matar. Não se preocupa não, eu me responsabilizo por ele. Na primeira viagem missionária dele, ganharam mais de 2.000 almas. Glória a Deus. Segundo os historiadores, vai dizer que eles não tinham que fazer, eles tinham que voltar, pegar mais estudo, pegar mais recursos, e quando eles voltassem para lá, porque não adianta somente ganhar a alma, eu tenho que ensinar ela pelo caminho que deve andar. Oh, glória! Glória a Deus. Porque eu chegar aqui e pregar, ganhar a alma é fácil. Agora quem cuida é o pastor. E a alma que eu ganho lá fora, quem cuida? E Paulo aqui está fazendo o quê? A sua viagem missionária, até que o ponto ele chega em uma das suas viagens, em Coríntio.
não é aceito, a pregação é levada. Priscila e Áquila abrem uma porta, começam a pregar, a obra cresce, a missão cresce, mas também vem os ataques. Já ouviu aquele ditado, enquanto o gato está na casa, tudo está bem, o gato sai e o rato faz a festa? Enquanto Paulo está em Coríntio pregando, está tudo, só que Coríntio tem que ir para Éfeso. Ou Paulo tem que ir para Éfeso. E quando ele vai para Éfeso, chega uma carta, até Paulo dizendo, Paulo, não está nada bem aqui. Tem pecado dentro. O filho pegou a nora. A imoralidade está dentro da igreja. Estão querendo um ser maior do que o outro, porque um profetiza mais do que o outro revela mais do que o outro. Aí Paulo começa a escrever. Você pode ter todos os dons. Você pode falar em línguas. Mas se você não tiver amor, de nada é válido. De nada é válido. De nada é válido. Eu posso ter teologia formado, posso falar em várias línguas, eu posso ser poliglota, eu posso entender todos os dons espirituais, mas se eu não tiver o dom do amor, se eu não tiver o amor, de nada é válido. O que Paulo quer trazer para a igreja de Corinto é isso. Nós somos um corpo. O braço não pode estar no lugar da perna e a perna no lugar do braço. E quem é o cabeça? É Cristo. Porque quem comanda a igreja é Cristo. Aí Paulo vai trazer algo especial. A liberdade cristã, depois ele traz como as mulheres se apresentam, e ele vai dizer sobre dissensões que havia na igreja. Aí quando ele chega no ponto crucial do versículo 23, ele vai dizer, porque eu recebi, não foi do homem, foi de Deus. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, a palavra trair no grego significa paratidomes. A palavra paratidomes no grego koiné, traduzido para o dia de hoje, quer dizer para atrair alguém de perto ou quem está próximo. Então aqui quando ele diz, na noite que o Senhor Jesus foi traído por alguém de perto, alguém que estava ao lado. Porque quem vai trair eu e você não é quem está lá fora. Glória a Deus. Porque quem vai apunhalar você e eu não vai ser quem está lá fora. É quem está na casa. Porque a ceia, quando ele realiza, ele não realiza fora da casa, ele realiza dentro da casa. E quem trai ele está fora? Está dentro. Porque na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão. Jesus, quando foi traído, ele não disse bem assim, hoje não vai ter ceia. Vai doer, mas vai sarar. Jesus, quando foi traído, ele não disse, eu não vou mais para a igreja. Jesus, quando foi traído, ele não disse, eu não quero saber mais da minha esposa ou do meu marido. Ela maia, súria. Jesus, quando foi traído, ele não disse, eu não quero mais saber do evangelho, eu não vou mais pregar, eu não vou mais louvar. Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, esse é o meu corpo. Que no grego quer dizer a palavra soma. A palavra soma traduzido quer dizer entregar-se por inteiro. Ah, você não pegou. A palavra soma no grego, que significa corpo, significa entrega-se por inteiro. Porque Deus não quer que você se entregue pela metade. Olha aí. Entrega tem que ser por inteiro. Glória a Deus. Na noite que ele foi traído, paratidome, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo, soma, que é partido por vós. Uma coisa que eu aprendi,
com um pastor de uma Santa Ceia, que quando nós pegamos o pão, um pedacinho do pão, e colocamos na nossa boca, a gente vai mastigar, sim ou não? Sim ou não? Só que quando você mastiga, você rasga, você corta, você amassa. E Jesus, quando estava na cruz do Calvário, o que aconteceu com ele? Foi cortado, foi amassado, foi triturado. Você não pegou. Jesus, quando ele foi levado para o caminho do Gólgota, bateram nele? Sim. Machucaram ele? Sim. Deixaram ele totalmente com o corpo ensanguentado? Sim. Só que quando você pega o corpo e coloca na sua boca, você está fazendo lembrança e memória daquilo que aconteceu naquele dia. Você está mastigando. Você está trazendo para si a memória do que ele fez por mim e por você. E tendo dado graças, partir disso. Tomai, comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei! Quando ele pega o pão, ele vai dizer sobre comunhão. A comunhão ou comungar é se assentar à mesa para ter participação com o próximo. Repito, pão é comunhão, é se assentar ao redor da mesa e comungar com a família. Porque você não vai ter comunhão com quem não é da família. Você vai ter comunhão com quem é da família. Na sua mesa sente estranho? Na sua casa entra estranho? Então só se assenta à mesa na tua casa para comer pão com quem você conhece. Você está aqui ou só tem? Ele toma o pão, ele tem comunhão com quem está na mesa, mas quem está na mesa não tem comunhão com ele. Te provo. Porque aqui no versículo 23, que na noite que ele foi traído, como é que eu vou ter comunhão com alguém que está me traindo? E mesmo no dia que ele foi entregue no Getsemane, ele diz: por que vieste, amigo? Ele não tratou Judas como um Zé Ninguém, como um traidor. Ele tratou Judas como amigo. Só que eu acho que a consciência dele pesou e ele falou: agora eu quero voltar atrás. E toda decisão que você toma agora pode tanto te ajudar como te prejudicar. Por isso, tudo que a gente vai fazer, temos que fazer pensado antes. Aí ele vai colocar bem assim: e partido por vós, fazei. A palavra fazer significa posseior, fazer com criatividade. Eu não sei se aqui vocês têm esses costumes, mas eu já fui em ministério que eles têm uma criatividade diferente. Tem a troca do cálice. Por que a troca do cálice, pastor? Porque você está tendo comunhão com o teu irmão. Quando você troca o cálice, você está falando: eu tenho comunhão com o meu irmão e eu estou fazendo uma nova aliança com ele. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer mais assim: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. O cálice significa nova aliança, que no grego quer dizer kainadie klere, algo que nunca existiu, nunca existirá, algo novo. Porque quando você toma o cálice, você está trazendo algo que não existia, é novo. Você está trazendo aquilo que é novo, que Deus está te dando, para você celebrar no dia de hoje. Porque quando Deus ele te dá, ele vai te dar por completo. Eis que as coisas velhas se passam, eis que agora tudo se fez novo. Aí ele vai dizer: esse é o meu cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto, posseior, com criatividade,
todas as vezes que beberes em memória, a palavra memória, no grego quer dizer anamnesis, que quer dizer fazer algo com frequência, pensando em mim. Toda vez que eu faço algo com frequência, eu tenho que lembrar quem morreu por mim, tenho que lembrar o que aconteceu para mim estar participando no dia de hoje. Porque tomar a Santa Ceia não é só tomar e hoje eu estou livre, estou limpo, estou salvo, não preciso de mais nada. Tomar a Santa Ceia é algo sério. Não é só tomar a ceia e dizer, eu estou salvo. Não! Tomar a Santa Ceia é dizer, eu estou lembrando daquele que se entregou por mim e ele verteu na cruz o seu sangue para me salvar, pagando um preço muito caro por mim, porque eu era escravo, porque eu era pecador, mas ele foi foi no mercado de escravatura, no mercado de escravo, pegou eu como escravo, pagou a minha dívida com sangue na cruz do Calvário, e hoje eu estou liberto porque ele me pagou. Porque ele se entregou. Porque se fosse por mim e por você, o nosso ânimo, as nossas forças são fracas. Mas ele falou, eu me entrego. Como diz o livro de João, Deus deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas que tenha vida. Aí eu posso entender uma coisa, que o texto vai dizer bem assim, semelhantemente depois de ceiar, depois de ser, então depois de eu ter comunhão com meu irmão, ele toma o cálice. Por que primeiro come-se o pão para depois tomar o cálice? Porque se eu não tenho comunhão com meu irmão que eu estou vendo, se eu não tenho comunhão com meu irmão que eu estou vendo aqui na terra, como é que eu posso ter aliança com Deus que está lá no céu que eu não estou vendo? Se eu não tenho comunhão com meu irmão que eu estou vendo, como que eu vou ter comunhão com Deus que eu não estou vendo? Se eu não respeito o meu pastor que eu estou vendo, como eu vou respeitar Deus que eu não estou vendo? Você pode dar glória, você pode dar glória, você pode dar aleluia. Este é o meu cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes, verso 26, porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer um que comer do pão ou do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. A palavra indignamente significa anóxios, ser inadequado, não dá valor. Vai pegar. Indignamente quer dizer, eu não sou adequado e não estou dando valor ao ato que foi feito na cruz do Calvário pelo culpado do tributo. Olha aí. Porque quando você celebra a ceia, e quando você toma a ceia, está bem escrito, analise, examine, pois o homem assim. Quando você vai no médico e você está com uma dor no abdômen, no peito, nas costas, o que ele vai perguntar? Perguntas básicas, mas o que ele vai fazer? Vai lá, faz um hemograma, faz uma ressonância, uma tomografia, ou então um raio-x, e me traga o exame. O que ele vai trazer? O que ele vai trazer? Por quê? Não tem como eu te diagnosticar se eu não saber do problema. Vou repetir. Não tem como eu te diagnosticar se eu não saber onde está o problema. Por isso que o texto vai dizer, examine-se, pois, o homem. Quem tem que examinar? Eu. Você. Examine-se, pois, o homem. Se
tome desse pão e beba do cálice. Depois de examinado, você fala: Senhor, eu errei, pequei, peço perdão, mas aqui está o pão, aqui está o cálice, vou participar, tenho comunhão com meu irmão. Se você fez alguma coisa com ele, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Jesus está na cruz do Calvário e tem 2 ladrões, e um deles diz: não és tu o Salvador de todos? Salva nós dois e saia desta cruz. Aí o outro que está do lado diz: ele não tem culpa. E não diga isso, nós dois somos culpados. Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Jesus só vira o rosto devagar. Segundo alguns historiadores e cientistas, vai dizer que Jesus só vira o olho porque não consegue mexer a cabeça e diz: hoje mesmo, Glória a Deus. estará comigo Glória a Deus. no paraíso. O texto não diz que ele era batizado nas águas. Não. O texto não diz que ele tomava ceia. Não. Mas o texto diz que o primeiro a chegar com Cristo no paraíso foi um ladrão. Foi uma pessoa que não tinha mais o que viver, já estava condenado. Mas para Jesus, quando ele disse isso, ele disse: Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu me redimi hoje. Eu coloco embaixo. Eu sou o menor. Mas me perdoa. Mas se o Senhor, quando estiver lá, lembra de mim. Perdoa-me porque eu errei. Não sou merecedor, mas sou filho também de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse: eu te perdoo, mas hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí o que acontece? Aquele que até mesmo começou a dar chilique, jogar piadinha, perdeu a vida. E aquele que se redimiu, participou da ceia do Senhor e vai participar do banquete celestial. Examine-se, pois, o homem assim. A palavra examinar significa dogmatizo, que quer dizer perceber o nível da celebração ou ato de fidelidade. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo antes de cometer aquilo que eu vou fazer. Eu não posso tomar a direção à frente daquilo a qual eu sei que eu estou errado. Eu tenho que fazer com consciência. Eu tenho que fazer aquilo que está diante de Deus pela palavra, segundo a luz da Bíblia. Discernir significa dar valor. Só que há 2 versículos dizendo discernir. Esse discernir significa diacrimon, que quer dizer não valorizar aquilo que foi feito na cruz. Porque tem gente que quer ter a bênção, mas não valoriza o dono da. Quando Jesus está na cruz do Calvário, alguns historiadores vão dizer sobre as teorias da cruz. E eu fecho agora. Existem algumas teorias quando disseram que Jesus foi crucificado. A primeira teoria é a teoria do desmaio. Que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele desmaiou na sexta e acordou no domingo. Isso é o mais improvável por acontecer. Uma pessoa desmaiar num dia e acordar depois de 3 dias. Acontece? Sim. Mas esse aqui não é o que aconteceu. A segunda é a teoria do militar, ou a teoria militar, que aconteceu. Foi crucificado e por ser levado pelo exército de Roma. Quando ele foi crucificado, ele foi levado pelo exército de Roma. Essa é a teoria que eles vão dizer. Os historiadores vão dizer também a teoria do acidente, que quando Jesus foi pego, crucificado, ele foi colocado lá por engano. Só que, para diminuir o feito da cruz,
eles trazem essas teorias. Mas quando você participa da ceia, você vai ver que na cruz do Calvário, Jesus me comprou e te comprou. Me comprou e te comprou. A palavra comprar significa algoritizou, que quer dizer ir ao mercado de escravo e comprar quem está lá. Segundo os historiadores, vai dizer que homens chegavam para comprar escravo no mercado de escravatura, e ali estavam alguns escravos. E o homem chegava e falava: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero essa, eu quero esse, eu quero esse, eu quero essa, eu quero esse, eu quero esse. Aí fala: mas e a forma de pagamento? É a minha vida, o meu sangue, na cruz do Calvário. Aí vão dizer que quando Jesus está na cruz do Calvário, eu fecho a mensagem agora. Quando Jesus está na cruz do Calvário, quebraram-se a perna dos dois ladrões. Isso era para tirar o efeito que a pessoa viesse sobreviver. O sangue pela medula óssea, o órgão hematopoético, ficava exposto, e quando o sangue saía mais rápido, a pessoa morria mais rápido. Então, hoje em dia, se a pessoa quebrar o osso e ficar exposto, primeira coisa que quando chega no hospital, o médico vai dizer: traga a bolsa de sangue, porque perdeu o sangue. Porque ele vai sentir ânsia de vômito, náuseas e tontura. Está perdendo sangue, vai morrer. Só que quando Jesus está na cruz do Calvário, não quebraram as pernas de Jesus. Glória a Deus. Então quer dizer que a medula óssea de Jesus não ficou exposta. Se não fica exposta a medula óssea, então quer dizer que está reproduzindo sangue. E reprodução de sangue quer dizer que tem vida. Mas chega um soldado e diz bem assim: pega a lança, perfura a lateral dele e verifique se ele morreu mesmo. O soldado pega a lança, perfura a sua lateral. A lança perfura uma membrana chamada membrana pericardial, onde faz a proteção do coração. Dentro dessa membrana tem água e sangue. Água aí? Água aí? Aqui tem uma mamãe que eu estou vendo lá no fundo. Ela vai entender melhor do que eu. Que toda criança, quando está na placenta, né? Está na bolsa. Dentro tem água aí. E se faltar água e o sangue, a criança morre. Então quer dizer, pastor, que a água e o sangue significa vida para a criança? Ou vida para quem vai nascer? Glória a Deus. Se você não pegar, eu entrego o microfone. Quando o soldado vem e fura a lateral de Jesus, o que sai da lateral de Jesus? Água aí? Quem está lá embaixo diz: matando o rei do Ju. Só que não mataram nada, porque estava renascendo o novo rei dos reis e Senhor dos senhores. Não mataram Jesus. Renasceu o novo rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque enquanto estão pensando que mataram, ao terceiro dia ele ressuscitou, se apresentou aos seus discípulos e disse: ide por todo mundo, pregoai o evangelho, porque esse é o evangelho verdadeiro. Pode vir falsos profetas, falsos evangelhos, falsas doutrinas, mas eu te digo uma coisa: aquele que é justo e verdadeiro está convosco. Eu não vos deixarei perecer no meio do caminho. Glória a Deus. Se põe de pé. Glória a Deus. Eu gosto de respeitar o horário, porque eu quero voltar. Aprendi com o meu pastor: respeite o horário da congregação. Com a permissão do pastor, aos irmãos, depois eu vou voltar lá na porta. Abençoe o profeta, tem o nosso material. A minha esposa trouxe mousse. Eu acho que ninguém gosta, né? Ah, já deram glória aí, ó. Glória a Deus. Já deram mais 2 glórias aqui no fundo. Aí, para ser mais gostoso ainda, é de maracujá e limão. Glória a Deus. Você nem gosta, né? Abençoe o profeta, tem também as trufas, e ajude a nossa obra em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu vou entregar o microfone para o pastor. Deus, aqui estamos diante dessa Santa Ceia. E cada um que vai participar, ó Deus, vão celebrar o momento exemplar do corpo
e o sangue do Senhor. Que ao beber e comer do pão, venhamos, meu Pai amado, nos fortalecer. E nessa noite de hoje, ó Pai, quem está fraco vai ficar forte. Quem está triste vai se alegrar. Quem pensou em sair vai ficar. Porque através dessa ceia, ó Deus, vamos estar mais fortificados do que nunca. Porque se disseram que vamos existir, é aí que nós vamos estar mais fortes ainda. Porque diga ao fraco. Vamos ainda em pé. Quero pedir para a diaconisa Alice, diaconisa Cássia, preparar a água para nós estarmos lavando a mão, enquanto o evangelista João está fazendo a leitura da palavra da ceia desta noite. Só peço às irmãs que tomem cuidado